Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, e de repente, numa tarde qualquer, ela vem à tona como água de poço artesiano. Hoje, aos meus 71 anos, sentada aqui na varanda onde o sol da tarde bate morninho nas minhas pernas, resolvi te contar uma história que poucos conhecem. Uma história que dói, mas que também ensina sobre a força que uma mãe pode ter quando o mundo inteiro vira as costas para ela. Meu nome é Ana Maria. Ana Maria dos Santos, se quiser saber direito. Nasci lá no interior do Paraná, numa cidadezinha onde todo mundo conhecia todo mundo e onde as notícias corriam mais rápido que vento em folha seca. Era um lugar simples, sabe? Dessas cidades onde o cheiro de pão na padaria se misturava com o perfume dos jasmins nos quintais e onde o sino da igreja marcava as horas da vida da gente. Naquele tempo, eu era só uma menina. Uma menina de 11 anos que ainda brincava de boneca escondida, que subia em árvore de manga e que achava que o mundo era só aquilo ali. Minha casa, minha família, minha mãe costurando na máquina Singer velha que rangia toda vez que ela pisava no pedal. Minha mãe? Ah, Dona Sebastiana. Como falar dela sem que o coração aperte? Era uma mulher pequena de corpo, mas gigante de espírito. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalhar, mas que faziam o cafezinho mais gostoso que já provei na vida. O cabelo dela era castanho escuro, sempre preso num coque simples, e os olhos dela eram castanhos como mel, do tipo que a gente olhava e sabia que estava em casa, protegida, amada. Ela cuidava de nós 7. Isso mesmo, 7 filhos. Eu era a mais velha. Depois vinha o João, que tinha 9 anos, a Maria das Graças com 8, o Pedro com 7, a pequena Terezinha com 6, o Antônio com 5, e o bebezinho da casa, o Luizinho, que mal tinha completado 4 anos. Uma escadinha de gente, como ela mesma dizia, sorrindo cansada no fim do dia. Nossa casa era simples. 3 quartos pequenos, uma sala que servia para tudo, cozinha com fogão a lenha que esquentava a casa inteira no inverno e um quintal com pé de goiaba, algumas galinhas e um tanque de lavar roupa onde minha mãe passava horas esfregando as roupas da gente. O chão era de cimento queimado, meio irregular, e as paredes de tijolo à vista, dessas que ficam geladinhas no verão. Mas sabe o que mais lembro? O cheiro da nossa casa. Cheiro de sabão de coco, de café sempre coado fresquinho, de feijão no fogo, de roupa limpa secando no varal. Era um cheiro de lar, de cuidado, de mãe presente. Até hoje, quando passo por algum lugar e sinto esse cheiro misturado, meu coração dá um salto e eu volto correndo para lá, para aquele tempo. Minha mãe trabalhava que nem formiguinha. De madrugada, antes de qualquer um de nós acordar, já estava de pé fazendo o café, preparando o mingau dos menores, separando as roupas da escola. Durante o dia, costurava para fora, reformava vestido, fazia barra, consertava rasgão. Era assim que ela ajudava nas despesas. Meu pai trabalhava numa marcenaria, mas o dinheiro sempre foi curto lá em casa. E foi aí que a vida resolveu nos ensinar a primeira lição dura. Eu estava com 10 anos quando minha mãe começou a reclamar de dor de cabeça. No começo, ela tomava um chá de folha de laranjeira, deitava um pouquinho e logo estava de pé outra vez, cuidando da casa, dos filhos, da vida. Mas as dores foram ficando mais fortes, mais frequentes. Lembro de ver ela segurando a cabeça com as 2 mãos, os olhos fechados, respirando devagar como quem está pedindo forças para continuar. "Não é nada não, minha filha", ela me dizia quando eu perguntava se estava tudo bem. "É só o cansaço, amanhã passa." Mas não passava. Isso foi quando eu tinha 10 anos. 1 ano depois, quando eu já estava com 11 anos, aconteceu o que mudou nossas vidas para sempre. Uma manhã de sábado, lembro que era sábado porque não tinha escola e eu estava ajudando ela a estender roupa no varal. Minha mãe simplesmente parou. Ficou parada ali, com um lençol molhado nas mãos, olhando para frente como se estivesse vendo alguma coisa que nós não víamos. "Mãe?" chamei. Ela não respondeu. "Mãe!" gritei mais alto, e foi aí que ela caiu. Caiu ali mesmo no quintal, entre as roupas molhadas e o cheiro de sabão. O lençol voou para o chão junto com ela. O resto foi um corre-corre danado. Vizinhas apareceram de todo lado. Alguém chamou o doutor. Antônio, que era o único médico da cidade,
Meu pai chegou correndo da marcenaria, com as roupas ainda sujas de serragem. Meus irmãos choravam sem entender direito o que estava acontecendo. E eu ficava ali parada, olhando minha mãe desacordada no chão, pensando que aquilo não podia estar acontecendo de verdade. Dr. Antônio disse que tinha que levar ela para o hospital da cidade grande, que aquilo era sério. AVC, ele disse. Uma palavra esquisita que eu nunca tinha ouvido, mas que pelo jeito como ele falou, pelo jeito como meu pai ficou branco que nem papel, eu soube que era algo muito, muito ruim. Levaram ela de ambulância naquele mesmo dia. Eu queria ir junto, mas meu pai disse que criança não podia entrar no hospital, que eu tinha que ficar cuidando dos meus irmãos. E foi assim que começou a primeira separação da minha vida. Eu vendo minha mãe ir embora numa maca sem saber quando ia vê-la de novo. Ela ficou internada 15 dias. 15 dias eternos, onde nossa casa ficou silenciosa que nem igreja vazia. Meu pai ia e vinha do hospital, sempre com cara fechada, nunca contando direito como ela estava. Eu tentava cuidar dos meus irmãos como podia. Fazia mingau que ficava com gosto estranho, esquecia de trocar a fralda do Luizinho, deixava queimar o feijão. Era difícil demais tentar ser mãe tendo só 11 anos. Quando ela voltou, não era mais a mesma. Minha mãe voltou numa cadeira de rodas. O AVC tinha afetado as pernas dela. Os médicos disseram que talvez voltasse a andar com fisioterapia, mas que por enquanto ela ia precisar da cadeira. Lembro da primeira vez que a vi sentada naquela coisa de metal, com as pernas finas cobertas por uma manta que a vizinha Dona Rosa tinha feito. Ela sorriu pra gente, mas era um sorriso diferente. Um sorriso que carregava uma tristeza nova, uma preocupação que eu não sabia direito o que era, mas que sentia no ar como quando o tempo vai virar chuva. Vim cuidar de vocês, ela disse no primeiro dia em casa, me chamando perto da cadeira. Pode ser que seja diferente do que era antes, mas mamãe tá aqui. E ela cumpriu a promessa. Mesmo sentada naquela cadeira de rodas, mesmo com as pernas que não obedeciam mais, minha mãe continuou sendo nossa mãe. Aprendeu a cozinhar sentada, puxando as panelas para a beira do fogão. Aprendeu a ajudar a gente com o dever de casa, com a cadeira encostada na mesa da cozinha. Aprendeu até a lavar roupa, com uma bacia no colo e as mãos trabalhando que nem sempre trabalharam. Mas meu pai... meu pai. Como é difícil falar do meu pai sem sentir um aperto no peito, uma mistura de raiva e pena que até hoje não sei explicar direito. Ele nunca aceitou ver minha mãe naquela situação. No começo, ainda tentava ajudar, empurrava a cadeira dela até o quintal, trazia as coisas que ela pedia. Mas aos poucos foi ficando diferente, impaciente, irritado, como se a doença dela fosse culpa dela, como se ela tivesse escolhido ficar assim. Sebastiana, você não consegue nem fazer um café direito mais. Ele reclamava quando o café ficava fraco, porque ela não conseguia mexer direito na panela. Sebastiana, essa casa tá uma bagunça, ele falava, mesmo sabendo que era difícil para ela limpar tudo do jeito que fazia antes. Sebastiana, você virou um peso morto nessa casa, ele disse uma noite, pensando que nós não estávamos ouvindo. Mas estávamos. Eu estava. E naquela noite, deitada no colchão que dividia com minha irmã Terezinha, eu jurei para mim mesma que nunca, nunca ia deixar ninguém falar assim da minha mãe outra vez. Ela que cuidava da gente com tanto amor, que mesmo naquela cadeira de rodas não deixava faltar carinho, não merecia ouvir aquilo de quem deveria protegê-la mais que qualquer um. As coisas em casa foram ficando pesadas. Meu pai chegava tarde, saía cedo, falava pouco. Minha mãe engolia as ofensas calada, mas eu via quando ela chorava escondida, limpando os olhos depressa quando algum de nós chegava perto. E foi numa dessas tardes pesadas, com o sol entrando pela janela da cozinha e iluminando os fios de cabelo grisalho que minha mãe nem notava que já tinha, que aconteceu o que mudou nossas vidas para sempre. Ela estava fazendo o almoço, ou tentando fazer. Tinha conseguido pôr feijão no fogo, mas o arroz estava difícil porque ela não alcançava direito a panela sem levantar da cadeira. Eu estava na escola, meus irmãos também. Só o Luizinho estava em casa, brincando no quintal com uns gravetos. Foi ele que veio correndo me chamar na escola. Ana! Ana!
A mamãe caiu! Ele gritou, com os olhinhos cheios de lágrima e as bochechas vermelhas de tanto correr. Saí correndo da escola sem nem pedir licença para a professora. Corri pelas ruas de terra da nossa cidade pequena, com o coração batendo que nem tambor de festa junina, pedindo para Deus que não fosse nada grave, que fosse só um susto. Mas quando cheguei em casa, minha mãe estava caída no chão da cozinha, do lado da cadeira de rodas virada. O fogão ainda estava aceso, a panela de feijão chiando, e ela estava quieta demais, quieta que nem boneca de pano. Mãe, mãe! Gritei, me ajoelhando do lado dela. Ela estava respirando, graças a Deus estava respirando, mas não abria os olhos, não respondia quando eu chamava seu nome, não apertava minha mão quando eu segurava a dela. Dona Rosa, a vizinha, apareceu logo depois e mandou alguém chamar o doutor. Antônio. Meus irmãos foram chegando da escola e ficando em volta, todos assustados, todos querendo entender o que tinha acontecido com nossa mãe. Quando o doutor Antônio chegou, examinou ela direitinho, fez uns testes com a lanterninha nos olhos dela e balançou a cabeça com uma cara preocupada que eu nunca vou esquecer. Vamos ter que levar ela para o hospital de novo, ele disse para o meu pai, que tinha chegado da marcenaria. É grave, muito grave. E foi assim que minha mãe foi embora de novo, numa maca de ambulância, mas dessa vez diferente. Dessa vez, ela não estava acordada para acenar para a gente. Dessa vez, ela estava quieta como quem está indo para muito longe. No hospital, os médicos disseram a palavra que mudou tudo. Coma. Coma profundo. Ela podia não voltar mais. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Porque às vezes, é só ouvindo a dor dos outros que a gente entende que não está sozinha, na nossa própria dor. Tem momentos na vida da gente que ficam gravados na memória como fotografia antiga, sabe? Daquelas que amarelam com o tempo, mas que nunca desbotam completamente. O dia que levaram minha mãe para o hospital pela segunda vez foi um desses momentos. Eu, com meus 11 anos, parada na porta de casa, vendo a ambulância sumir na curva da rua, sem saber que aquela seria a última vez que veria nossa família completa. Os primeiros dias depois que ela foi internada foram estranhos. A casa ficou com um silêncio diferente. Não era só a ausência da voz dela. Era como se até as paredes soubessem que alguma coisa muito séria estava acontecendo. O cheiro de café pela manhã sumiu. A máquina Singer ficou quieta no canto da sala. As panelas no fogão não faziam mais aquele barulhinho gostoso de comida sendo preparada com amor. Meu pai tentava, nos primeiros dias ele realmente tentava. Fazia um mingau aguado pro Luizinho, esquentava o feijão que tinha sobrado da véspera, levava a gente para a escola de manhã. Mas eu via nos olhos dele uma coisa que me assustava. Desespero. Não era só preocupação com minha mãe, era medo. Um medo profundo de ficar sozinho, com 7 filhos para criar. Como é que ela tá, pai? Eu perguntava toda noite quando ele voltava do hospital. Igual. Ele respondia, sempre igual. Os médicos dizem que é esperar. Esperar. Mas esperar o quê? Esperar ela acordar? Esperar ela morrer? Eu era nova demais para entender que, às vezes, a vida coloca a gente num lugar onde não tem resposta para dar, onde só resta mesmo esperar e torcer para o melhor acontecer. No 5º dia, Dr. Antônio veio conversar com meu pai em casa. Eu estava varrendo o quintal, mas conseguia ouvir a conversa deles na sala. Seu Geraldo, ele disse, e a voz dele estava mais séria que de costume. A situação da Sebastiana é muito grave. O segundo AVC foi forte demais. Ela está em coma profundo e... Bem, os médicos da cidade grande não estão muito esperançosos. Silêncio. Quanto tempo? Meu pai perguntou. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser... Pode ser que ela nunca mais acorde, Geraldo. Você precisa se preparar para essa possibilidade. Foi aí que ouvi um barulho que nunca tinha ouvido antes. Meu pai chorando. Não era choro de criança. Era um choro engasgado, desesperado, de homem que não sabe mais o que fazer. Larguei a vassoura no chão e fiquei ali parada, sem saber se entrava para consolar ele ou se fingia que não tinha ouvido nada. Escolhi ficar parada.
Às vezes, quando a gente é criança, a gente entende instintivamente que existem dores dos adultos que não são pra gente carregar junto. Mas a partir daquele dia, meu pai começou a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. Chegava mais tarde em casa, saía mais cedo, falava menos com a gente. Depois foram coisas maiores. Esquecia de fazer compra, deixava acumular roupa suja, não perguntava mais como tinha sido na escola, e eu, aos poucos, fui virando mãe dos meus irmãos. Acordava cedinho para fazer café aguado e mingau pro Luizinho. Ajudava a Maria das Graças e a Terezinha a se arrumar para a escola. Catava piolho do cabelo do Pedro quando ele chegava em casa coçando a cabeça. Tentava contar histórias na hora de dormir, mas sempre acabava inventando qualquer coisa porque não sabia histórias de verdade como minha mãe sabia. O João, que era o segundo mais velho, tentava ajudar também. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar do Antônio, e os dois andavam sempre grudados, como se um protegesse o outro. Era bonito de ver, mas também doía, porque criança não deveria ter que virar adulto tão cedo assim. As vizinhas ajudavam como podiam. Dona Rosa trazia panela de feijão algumas vezes. Dona Carmen, que morava 3 casas para baixo, levava as roupas mais sujas para lavar no tanque dela. Dona Francisca, a parteira da cidade, passava sempre para ver se estava tudo bem e trazia algum doce para os menores. Essa menina tá virando mulher antes da hora. Ouvi ela comentar com Dona Rosa um dia. Coitada da pequena. Mas eu não me sentia coitada. Me sentia importante, necessária. Como se fosse a ponte entre minha mãe, que estava longe, e meus irmãos que precisavam de cuidado. Claro que era pesado, claro que às vezes eu chorava escondida no banheiro, mas também era... Como posso explicar? Era como se eu estivesse honrando minha mãe, cuidando do que ela mais amava na vida. 2 semanas se passaram. Depois 3. Meu pai estava cada vez mais distante, mais irritado. Qualquer barulho que os menores faziam, ele explodia. Cala a boca! Não aguento mais esse choradeiro! Para de fazer bagunça! Não tô com paciência! Vai dormir logo, que eu preciso de silêncio. Uma noite, eu estava tentando fazer o Luizinho parar de chorar. Ele tinha pesadelo e acordava gritando. Quando meu pai apareceu na porta do quarto com uma cara que eu nunca tinha visto. Ana, ele disse, e a voz dele estava estranha, meio trêmula. Vem cá, preciso conversar com você. Deixei o Luizinho com o João e fui até a sala. Meu pai estava sentado na cadeira dele, aquela de madeira que rangia toda vez que ele se mexia, com as mãos na cabeça. Senta aí, ele falou, apontando para o sofá velho onde minha mãe sempre sentava para costurar. Sentei e esperei. Ana, as coisas não estão fáceis aqui em casa. Você sabe disso, né? Acenei com a cabeça. Sua mãe pode demorar muito para voltar. Ou pode ser que... Ele parou, engoliu seco. Pode ser que não volte nunca. O coração disparou no meu peito, mas eu continuei quieta. Eu não sei cuidar de vocês do jeito que ela cuidava. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa morto de cansado e ainda tenho que dar conta de 7 crianças. É demais para mim. Mas eu ajudo, pai, falei baixinho. Eu tô cuidando de todo mundo. Eu sei que você ajuda, filha, mas você é criança. Criança tem que brincar, tem que estudar, não tem que cuidar de casa e de irmão. Ele ficou um tempo sem falar, só olhando para as próprias mãos. Amanhã de manhã vai vir uma moça aqui, uma assistente social. Ela vai conversar com vocês e, bem, vai ver qual é a melhor solução para todo mundo. Que tipo de solução, pai? Tem um lugar bom, onde vocês vão ficar bem cuidados enquanto sua mãe não volta. Onde vão ter comida certa, roupa limpa, gente preparada para olhar criança. Meu mundo desabou naquela hora. O senhor vai dar a gente embora? Perguntei, e a voz saiu meio engasgada. Não é dar embora, Ana. É deixar vocês num lugar melhor, temporário. E o senhor vai ficar aonde? Silêncio longo, longo demais. Eu preciso trabalhar, preciso me organizar. Quando sua mãe voltar, se ela voltar, aí a gente vê como vai ser. Naquela noite eu não preguei o olho. Fiquei ali, deitada no colchão, ouvindo a respiração dos meus irmãos, olhando a mancha de umidade no teto que parecia uma nuvem, pensando se era aquilo mesmo que ia acontecer com a gente,
Se íamos ser separados, se íamos parar num lugar estranho, longe de casa, longe de tudo que conhecíamos. De manhã cedo, antes de qualquer um acordar, fui até o quarto do meu pai. Ele estava sentado na beira da cama, já vestido, olhando pela janela. Pai, chamei baixinho. Ele se virou. Eu queria pedir uma coisa. Fala. Não separa a gente. Por favor. Se tem que levar, leva todos juntos. Mas não separa. Ele me olhou por um tempo longo e eu vi uma lágrima descer pelo rosto dele. Eu vou tentar, filha. Vou tentar. A assistente social chegou no meio da manhã. Era uma mulher jovem, com cabelo curto e óculos, que falava macio, mas tinha jeito de quem estava acostumada a lidar com situação difícil. Ela se chamava Dona Marta. Conversou com cada um de nós separadamente. Quando chegou minha vez, me fez um monte de pergunta. Se meu pai batia na gente, se tinha comida em casa, se a gente ia para a escola, se alguém machucava a gente. Respondi tudo com sinceridade. Sua mãe está internada há quanto tempo? Ela perguntou. 3 semanas. E como vocês estão se virando? Eu cuido dos menores. Meu irmão João ajuda. A gente está se virando. Mas você é muito nova para tanta responsabilidade, Ana. Boas. Minha mãe sempre dizia que quando a gente ama, a gente encontra força para qualquer coisa. Ela anotou alguma coisa no caderninho dela. Depois de conversar com todos nós, ela conversou sozinha com meu pai na cozinha. Demorou bastante. Quando saíram de lá, ela veio falar comigo. Ana, vocês vão ficar num lugar chamado Casa da Esperança. É uma instituição que cuida de crianças que estão passando por situação difícil como vocês. Vocês vão ficar todos juntos? Pode ficar tranquila? Por quanto tempo? Até a situação da família de vocês se resolver. E se minha mãe acordar? Se sua mãe acordar e tiver condições de cuidar de vocês, vocês voltam para casa na mesma hora. 2 horas depois, estávamos todos na porta de casa, com uma trouxinha de roupa cada um. Eu segurava a mão do Luizinho, que não parava de perguntar onde estávamos indo. Maria das Graças chorava baixinho. Pedro estava bravo e dizia que não queria sair de casa. Terezinha e Antônio se abraçavam, assustados. João tentava parecer forte, mas eu via que ele estava tremendo. Meu pai ajudou a colocar nossas coisas no carro da Dona Marta. Vocês vão ficar bem, ele disse, mas não conseguia olhar direito nos nossos olhos. É só temporário. Logo, logo vocês voltam para casa. Quando o carro começou a andar e eu olhei pela janela traseira, vi meu pai parado na porta da nossa casa, com as mãos nos bolsos, vendo a gente ir embora. E naquele momento, eu soube, não sei explicar como, mas soube, que ele não estava falando a verdade, que ele não ia lutar para nos ter de volta, que ele tinha desistido da gente. A Casa da Esperança ficava numa cidade maior, a 2 horas da nossa. Era um prédio grande, amarelo, com um portão de ferro e um pátio com balanço. Parecia escola, mas não era. Era o lugar onde ficavam as crianças que não tinham família, ou que tinham família que não podia cuidar delas. Quando descemos do carro, uma senhora gorda e simpática veio nos receber. Ela se chamava Dona Irene e era a diretora do lugar. Sejam bem-vindos, ela disse, se abaixando para ficar na altura do Luizinho. Aqui vocês vão ficar seguros e bem cuidados. Nos levaram para conhecer o lugar. Tinha dormitório separado para meninos e meninas, refeitório, sala de estudo, enfermaria. Tudo limpo, organizado, mas frio. Não tinha o cheiro de casa. Não tinha o barulho conhecido da nossa rua. Não tinha nada que lembrasse nossa mãe. Na primeira noite, deitada numa cama de solteiro num quarto com mais 10 meninas, eu chorei até não ter mais lágrima. Chorei pela minha mãe que estava sozinha no hospital. Chorei pelo meu pai que tinha desistido da gente. Chorei pela nossa casa vazia. Chorei pela infância que tinha acabado naquele dia, mesmo eu tendo só 11 anos. Mas principalmente eu chorei porque pela primeira vez na vida eu senti o que era estar realmente sozinha no mundo. Sabe o que é mais doloroso quando a gente é criança e perde tudo de uma vez? Não é nem a falta das coisas, é a falta da esperança. Na Casa da Esperança, ironicamente, foi isso que mais me faltou nos primeiros meses. Esperança de que as coisas iam voltar ao normal, de que nossa família ia se juntar de novo, de que minha mãe ia acordar e nos buscar.
Os dias no abrigo seguiam uma rotina rígida que era ao mesmo tempo reconfortante e sufocante. Acordávamos às 6 da manhã com o som de uma sineta. Café da manhã às 6:30. Sempre pão com margarina, leite com achocolatado e às vezes uma banana. Às 7:30, quem tinha idade escolar ia para a escola da cidade. Os menores ficavam no abrigo mesmo, numa sala que chamavam de Educação Infantil. Eu, João, Maria das Graças e Pedro íamos para a escola. Era estranho estar numa sala de aula nova, com crianças que não conhecíamos, professores que não sabiam nossa história. No começo, quando alguém perguntava onde morávamos, a gente não sabia o que responder. No abrigo, soava tão definitivo, como se não tivéssemos mais família, mais raiz, mais lugar no mundo. Mas o pior eram as noites. De dia, a correria da escola, as atividades no abrigo, os horários rígidos, tudo isso ajudava a manter a mente ocupada. Mas quando a sineta tocava às 9 da noite, anunciando a hora de dormir, e as luzes se apagavam, aí não tinha como fugir dos pensamentos. Deitada naquela cama de ferro, no meio de 10 outras meninas que também tinham suas próprias dores, eu ficava imaginando minha mãe sozinha naquela cama de hospital. Será que ela sonhava? Será que em algum lugar lá no fundo da mente dela, ela sentia nossa falta? Será que ela sabia que não estávamos mais em casa esperando ela voltar? E meu pai? Ah, meu pai era o pensamento que mais doía. Onde será que ele estava? Será que ainda morava na nossa casa? Será que às vezes ele entrava no nosso quarto e lembrava da gente? Será que se arrependia de ter nos entregado assim? Dona Irene era uma mulher boa, isso eu não posso negar. Ela tentava fazer com que nos sentíssemos em casa, organizava brincadeiras, contava histórias, fazia questão de conversar com cada criança pelo menos uma vez por semana. Quando era minha vez de conversar com ela, eu sempre perguntava a mesma coisa. Dona Irene, a senhora teve notícia da minha mãe? Ainda não, filha, mas vou ligar para o hospital de novo semana que vem. Semana que vem. Sempre semana que vem. Os meses foram passando devagar, como quando a gente está com febre e o tempo parece que não anda. Março virou abril, abril virou maio. No abrigo, as estações mudavam, mas nossa vida continuava igual. Acordar, estudar, brincar, comer, dormir, repetir. Meus irmãos foram se adaptando cada um do seu jeito. O Luizinho, que era o menor, foi o que melhor se acostumou. Criança pequena tem essa facilidade de aceitar o que vem, de fazer do lugar onde está o seu mundo. Ele fez amizade com outras crianças, aprendeu a brincar com brinquedos que não eram nossos. Começou a chamar algumas cuidadoras de tia, com uma naturalidade que ao mesmo tempo me aliviava e me partia o coração. A Terezinha e o Antônio ficaram mais grudados um no outro, como se fossem gêmeos. Eles criaram uma linguagem própria, brincadeiras que só eles entendiam. Um mundinho particular onde podiam se proteger da realidade de estar longe de casa. O Pedro ficou revoltado por muito tempo. Brigava com os outros meninos, desobedecia às cuidadoras, vivia de castigo. Era a maneira dele de mostrar que não aceitava estar ali, que aquilo não era o lugar dele. A Maria das Graças se fechou. Ficou quieta, obediente demais, como se tivesse medo de incomodar e ser mandada para um lugar ainda pior. Ela ajudava com as crianças menores, fazia tudo o que mandavam, mas sempre com um olhar distante, como se parte dela tivesse ficado em casa. E o João? O João tentava ser o homem da família mesmo longe de casa. Cuidava dos menores na hora do recreio, ajudava com os deveres, mediava as brigas. Às vezes eu olhava para ele e via meu pai. Não o pai que nos abandonou, mas o pai de antes, o que ainda tentava. Eu virei a mãe oficial dos meus irmãos dentro do abrigo. As cuidadoras sabiam que se precisassem de alguma coisa relacionada aos pequenos, era comigo que tinham que falar. Se o Luizinho chorava de noite, eu que levantava para consolá-lo. Se a Terezinha machucava o joelho brincando, era o meu colo que ela procurava. Se o Pedro aprontava alguma, eu que ia conversar com ele depois. Era uma responsabilidade pesada para uma menina de 11 anos, mas também era o que me mantinha de pé. Cuidar deles era uma maneira de manter nossa família unida, mesmo longe de casa. Era uma promessa silenciosa que eu fazia para minha mãe todos os dias. Eu tô cuidando deles.
Quando a senhora voltar, eles vão estar bem. E foi numa manhã de junho, uma manhã fria daquelas que o bafo sai da boca quando a gente fala, que tudo mudou. Eu estava no refeitório tomando café quando Dona Irene apareceu na porta, me procurando com os olhos. Quando me viu, acenou para que eu fosse até ela. Ana, preciso falar com você, ela disse, e tinha alguma coisa diferente na voz dela. Uma coisa que podia ser boa ou muito ruim. Meu coração disparou. Notícia da família sempre me deixava assim, metade esperança, metade terror. Fomos até a sala dela, uma salinha pequena com uma mesa cheia de papéis, 2 cadeiras e um crucifixo na parede. Ela fechou a porta e me fez sinal para sentar. Ana, eu recebi uma ligação do hospital. Parei de respirar. Sua mãe acordou. O mundo parou. Literalmente parou. Eu fiquei ali sentada, olhando para Dona Irene, tentando processar aquelas 3 palavras. Sua mãe acordou. Ela acordou? Consegui perguntar. Sim, filha. Ontem de manhã. Os médicos dizem que foi um milagre. Depois de quase 1 ano em coma, ninguém esperava mais que ela fosse voltar. Quase 1 ano. A ficha caiu. A gente estava no abrigo há quase 1 ano. 11 meses longe de casa, longe dela, achando que talvez nunca mais fôssemos ver nossa mãe de novo. Ela tá bem? Perguntei, e a voz saiu trêmula. Ela está fraca, vai precisar de fisioterapia, de cuidados, mas está consciente, está falando, está perguntando por vocês, perguntando por nós. Nossa mãe estava perguntando por nós. A gente pode ir ver ela? Vamos organizar isso sim. Mas primeiro, Ana, há uma coisa que eu preciso te contar. O tom dela mudou, ficou mais sério. Quando sua mãe acordou, ela perguntou pelo pai de vocês, queria saber onde ele estava, por que ele não tinha ido visitá-la. Engoli seco. O hospital tentou entrar em contato com ele. Ligaram para a casa de vocês, foram até lá. Pausa longa. A casa está vazia, Ana, abandonada. Os vizinhos disseram que seu pai foi embora alguns meses depois que vocês vieram para cá. Não deixou endereço. Não disse para onde ia. Simplesmente desapareceu. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Uma parte de mim, uma parte pequena, mas que ainda existia, ainda guardava a esperança de que meu pai voltaria atrás, de que ele perceberia que tinha cometido um erro, de que ele viria nos buscar. Mas ele não só tinha desistido da gente, ele tinha desistido de tudo. Da nossa mãe, da nossa casa, da nossa família inteira. Ana, você está bem? Dona Irene perguntou, me vendo ficar pálida. Estou. Menti. E minha mãe? Ela sabe que ele foi embora? Ainda não. Os médicos acharam melhor não contar até ela ficar mais forte e até decidirmos o que vai acontecer com vocês. O que quer dizer? Sua mãe ainda está muito debilitada. Vai precisar de meses de recuperação. E mesmo depois... Bom, ela vai precisar de ajuda para cuidar de 7 filhos. Especialmente depois de tudo que passou. Mas ela é nossa mãe, falei, e saiu mais alto do que eu queria. A gente quer ficar com nossa mãe. Eu sei, filha, e vamos trabalhar para que isso aconteça. Mas vai ser um processo. Vai ser preciso tempo. Tempo. Sempre tempo. Posso contar para os meus irmãos? Que ela acordou? Pode sim. Aliás, acho que você deve contar. Eles precisam saber. Saí da sala da Dona Irene com as pernas bambas e o coração disparado. Minha mãe tinha acordado. Depois de 11 meses, nossa mãe tinha voltado. Mas meu pai tinha ido embora para sempre. Encontrei meus irmãos no pátio. Era horário de recreio e eles estavam brincando. O Luizinho no balanço, a Terezinha e o Antônio fazendo desenho na areia, o Pedro jogando bola, a Maria das Graças sentada na sombra lendo um livro, o João ajudando uma criança menor que tinha machucado o joelho. Pessoal, chamei, e eles vieram correndo, porque sabiam que quando eu usava aquele tom era coisa importante. Nos sentamos em círculo embaixo da árvore grande que ficava no meio do pátio. Olhei para cada um deles, meus irmãos, minha responsabilidade, minha família, e respirei fundo. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, comecei. É da mamãe? O Luizinho perguntou com aquela intuição que criança tem. É sim. Ela morreu?
A Maria das Graças perguntou baixinho, e eu vi o medo nos olhos de todos eles. Não, respondi rápido. Ela acordou. Silêncio. Acordou como? O Pedro perguntou. Acordou do coma, ontem de manhã. Ela tá viva, tá consciente, tá perguntando por nós. O que aconteceu depois foi uma explosão de alegria misturada com choro, abraço, pergunta, incredulidade. O Luizinho começou a pular. A Terezinha e o Antônio se abraçaram chorando. O Pedro ficou parado, como se não conseguisse acreditar. A Maria das Graças tapou o rosto com as mãos e começou a soluçar. O João me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Valeu a pena esperar. Mas eu ainda tinha que contar o resto. Tem mais uma coisa. Falei quando eles se acalmaram um pouco. O quê? O João perguntou. O papai não tá mais lá. Como assim? O Pedro perguntou. Ele foi embora. Alguns meses depois que a gente veio pra cá, ele abandonou a casa e foi embora. Silêncio pesado. Pra onde? A Maria das Graças perguntou. Ninguém sabe. Ele não vai voltar? O Luizinho perguntou. E a vozinha dele estava tão pequena que partiu meu coração. Não sei, Luizinho. Acho que não. O João ficou vermelho de raiva. Ele abandonou a mamãe também? Ela doente, sozinha no hospital, e ele foi embora? Foi. Covarde, ele murmurou. E era a primeira vez que eu ouvia meu irmão falar assim do nosso pai. Mas sabe o que me impressionou? Depois do primeiro choque, nenhum deles pareceu surpreso de verdade. Como se, no fundo, todos já soubessem que nosso pai não ia voltar. Como se, de alguma forma, já tivessem se despedido dele naquele dia que ele nos trouxe pro abrigo. E agora? A Terezinha perguntou. Agora a gente vai ver nossa mãe, respondi. E vamos cuidar dela como ela sempre cuidou da gente. Mas a gente vai sair daqui? O Antônio perguntou. Vamos, respondi com uma convicção que eu mesma não sabia se sentia. Não sei como, não sei quando, mas vamos. Porque família de verdade não abandona família. E naquele momento, sentada no chão daquele pátio, com meus 6 irmãos em volta, eu entendi alguma coisa que ia carregar pro resto da vida. Às vezes a gente perde uma família e ganha outra. Às vezes quem deveria nos proteger nos abandona. E quem a gente menos espera nos salva. Nossa mãe tinha acordado. Contra todas as probabilidades, depois de quase 1 ano, nossa mãe tinha voltado para nós. E dessa vez, nós íamos cuidar dela. O reencontro com minha mãe aconteceu 3 dias depois que soubemos que ela tinha acordado. 3 dias que pareceram 3 anos, de tanta ansiedade que senti. Dona Irene havia combinado com o hospital que poderíamos visitá-la numa tarde de sábado, todos juntos, mas só por 1 hora porque ela ainda estava muito fraca. Na manhã do sábado, acordei antes da sineta tocar. Fiquei ali deitada, olhando o teto, imaginando como seria vê-la de novo. Será que ela tinha mudado muito? Será que ia nos reconhecer logo de cara? Será que íamos saber o que falar depois de tanto tempo? Dona Irene nos levou no carro dela, o mesmo que tinha nos buscado em casa 11 meses antes. Mas dessa vez a viagem era diferente. Em vez do silêncio pesado de quem está indo para lugar desconhecido, o carro estava cheio de conversa nervosa, de expectativa, de vida. O Luizinho não parava de perguntar se a mamãe ia lembrar dele. A Terezinha queria saber se ela ainda sabia fazer aquele mingau gostoso que fazia antes. O Pedro perguntava se ela já podia andar ou se ainda precisava da cadeira de rodas. A Maria das Graças ficava quieta, só mexendo nos dedos, do jeito que sempre fazia quando estava ansiosa. O João olhava pela janela, mas eu sabia que ele estava pensando na mesma coisa que eu. Como ia ser contar para nossa mãe que nosso pai tinha ido embora? O hospital era grande e cheirava a desinfetante misturado com flores murchas. Dona Irene foi na recepção falar com uma enfermeira, e nós ficamos ali, parados no hall, todos arrumados com a roupa de domingo, nervosos como se fôssemos fazer prova na escola. Família Santos? Uma enfermeira chamou, e meu coração deu um pulo. Família Santos. Há quanto tempo não ouvíamos isso? Subimos até o 3º andar, num elevador apertado que fazia barulho. O corredor era longo e claro, com aquelas lâmpadas brancas que deixam tudo meio fantasmagórico. Passamos por vários quartos, alguns com a porta aberta mostrando pessoas deitadas, outras ligadas em aparelhos, algumas conversando baixinho com visitas. É aqui,
a enfermeira disse, parando na porta do quarto 314. Através do vidrinho da porta, eu a vi. Minha mãe estava deitada numa cama alta, com lençóis brancos puxados até o peito. O cabelo, que antes era castanho escuro, agora estava grisalho e mais ralo, espalhado no travesseiro. O rosto estava mais magro, mais marcado, mas eram os mesmos olhos castanhos que lembrava, a mesma boca que beijava nossos machucados. Podem entrar, a enfermeira disse, mas devagar e sem fazer muito barulho. Eu entrei primeiro com o coração batendo tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Ela estava de olhos fechados, mas quando ouviu nossos passos, abriu devagar e olhou na nossa direção. O que aconteceu depois eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Os olhos dela se encheram de lágrima na mesma hora, e ela tentou se levantar na cama, mas estava fraca demais. Levantou só a cabeça e esticou os braços na nossa direção. "Meus filhos", ela disse, e a voz saiu rouca, diferente, mas carregada de tanto amor que eu senti como se fosse um abraço. "Meus filhos, vocês estão aqui." O Luizinho foi o primeiro a chegar perto da cama. Ele havia crescido tanto em 11 meses que ela ficou olhando para ele com cara de quem não acreditava. "Luizinho?" ela perguntou, tocando o rosto dele com a mão trêmula. "Meu bebê, como você cresceu." "Mamãe", ele disse, e começou a chorar aquele choro de criança que não tem vergonha de mostrar o que sente. Um por um, fomos chegando perto da cama. Ela tocava no rosto de cada um, falava nosso nome como se estivesse se certificando de que éramos reais, de que não estava sonhando. Quando chegou minha vez, ela segurou minha mão com as duas dela e me olhou nos olhos por um tempo longo. "Ana Maria", ela disse, "minha filha mais velha, como você está grande, como está moça. Senti tanto sua falta, mãe." "Eu também, filha, eu também." Ela olhou em volta, contando quantos estávamos ali, e de repente a expressão dela mudou. "Cadê seu pai?" ela perguntou. "Por que ele não veio junto?" Olhei para o João, que olhou para mim. Nenhum de nós sabia como começar. "Mãe", comecei devagar, "tem umas coisas que a gente precisa te contar." "Que coisas? Aconteceu alguma coisa com ele?" "Não. Quer dizer, não sabemos. Ele não está mais em casa." Ela franziu a testa. "Como assim não está em casa? Ele foi trabalhar?" "Não, mãe. Ele foi embora." Silêncio pesado no quarto. Até o barulho dos aparelhos pareceu ficar mais alto. "Embora como?" "Depois que a senhora ficou doente, ele não conseguiu cuidar da gente sozinho. Ele nos trouxe para um lugar, um abrigo, onde a gente ficou esse tempo todo. E alguns meses depois, ele abandonou a casa e foi embora. Ninguém sabe para onde." Vi a dor passando pelo rosto dela como uma sombra. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, havia uma determinação ali que eu não esperava. "Ele abandonou vocês?" ela perguntou, e a voz estava mais firme. "Abandonou", o João respondeu, e eu notei a raiva contida na voz dele. "E há quanto tempo vocês estão nesse abrigo?" 11 meses, a Maria das Graças falou baixinho. Minha mãe ficou quieta por um tempo longo, processando a informação. Depois olhou para cada um de nós. "Vocês estão bem? Estão sendo bem tratados?" "Estamos", respondi. "As pessoas lá são boas, mas não é casa", ela completou. "Não é casa." Ela tentou se sentar melhor na cama e eu ajudei, arrumando os travesseiros atrás das costas dela. "Escutem bem o que vou dizer", ela falou. E apesar da voz ainda estar fraca, tinha uma firmeza nela que eu reconhecia de antes. "Vocês vão sair desse abrigo. Não sei como, não sei quando, mas vocês vão sair. Porque eu não morri pra nada. Eu voltei para cuidar de vocês." "Mas mãe", falei, "a senhora ainda está doente, vai precisar de tempo para se recuperar." "Vai, sim, mas eu vou me recuperar. E quando eu sair daqui, nós vamos recomeçar. Os 8. Sem ele." "Os 8. Ela disse, "os 8. "A senhora tem certeza, mãe?" "Vai ser difícil, a senhora sozinha com 7 filhos." "Ana", ela disse, segurando minha mão mais forte, "você acha que foi fácil para o seu pai? Você acha que ele tentou de verdade?" Pensei por um momento. Acho que não. Pois é,
Ele desistiu porque quis, porque foi mais fácil desistir do que lutar. Mas eu não sou ele. Eu nunca vou desistir de vocês. Ficamos mais um pouco conversando. Ela queria saber tudo. Como era o abrigo, se a gente estava estudando, se fazia amizade, como tinha sido viver longe de casa. Contamos sobre a dona Irene, sobre os outros meninos e meninas que moravam lá, sobre a escola nova, sobre as saudades que sentíamos de casa. Quando o tempo da visita acabou, foi difícil ir embora. O Luizinho não queria largar a mão dela. A Terezinha perguntou se podia dormir ali no hospital. O Pedro quis saber quando ela ia poder sair. Logo, ela prometeu. Muito logo. Na volta pro abrigo, ficamos quietos no carro. Não era mais o silêncio pesado de quando chegamos. Era um silêncio cheio de esperança, mas também de preocupação. Nossa mãe tinha acordado, estava viva, queria nos levar de volta. Mas como? Onde íamos morar? Como ela ia trabalhar? Como íamos sobreviver? Dona Irene, que havia ficado na sala de espera durante a visita, perguntou como tinha sido. Foi bom, respondi. Ela quer que a gente volte para casa. E vocês querem? Olhei para os meus irmãos. A resposta estava no rosto de cada um. A gente quer. Então vamos trabalhar para que isso aconteça, ela disse. Mas vai ser um processo, Ana. Sua mãe vai precisar comprovar que tem condições de cuidar de vocês. Vai precisar de casa, de trabalho, de estrutura. Ela vai conseguir, falei, com uma convicção que nem eu mesma sabia de onde vinha. Espero que sim, filha. Espero que sim. Mas os meses que se seguiram foram difíceis. Muito difíceis. Minha mãe ficou mais 2 meses internada fazendo fisioterapia. A gente visitava ela todo sábado, e a cada visita ela estava um pouco melhor, conseguindo se sentar sozinha, depois ficando em pé com ajuda, depois dando alguns passos apoiada numa bengala. Mas quando finalmente recebeu alta, começaram os problemas práticos. Nossa casa havia sido abandonada por tanto tempo que estava em péssimo estado. Os vizinhos contaram que algumas pessoas haviam entrado e levado embora tudo o que prestava: fogão, geladeira, a máquina de costurar da minha mãe. As janelas estavam quebradas, o telhado tinha goteiras, o mato havia tomado conta do quintal. Além disso, minha mãe ainda estava muito debilitada. Caminhava devagar, se cansava fácil, não conseguia ficar de pé por muito tempo. Como ia trabalhar assim? Como ia sustentar 7 filhos? A assistente social do abrigo, que não era mais a dona Marta, mas uma moça nova chamada Regina, disse que para a gente sair do abrigo, minha mãe precisava comprovar 3 coisas: moradia adequada, renda suficiente e condições de saúde para cuidar das crianças. Não é que eu não queira ajudar, explicou Regina numa reunião que teve só com minha mãe, eu e dona Irene. Mas são 7 crianças. É uma responsabilidade muito grande. Se algo der errado... Nada vai dar errado, minha mãe disse. Mas eu vi a preocupação nos olhos dela. Dona Sebastiana, a senhora tem alguma família que pode ajudar? Irmãos? Pais? Alguém? Meus pais morreram há muito tempo. Tenho uma irmã, mas ela mora longe e tem os próprios problemas. E trabalho? A senhora tem alguma qualificação? Alguma profissão? Sei costurar. Fazia isso antes de ficar doente. Mas vai precisar de máquina, de material, de clientela. Eu sei, minha mãe suspirou. Eu sei que não vai ser fácil. Foi aí que dona Irene se meteu na conversa. Regina, que tal darmos um prazo? Uns 6 meses para dona Sebastiana se organizar? Enquanto isso, as crianças continuam aqui, mas podem passar os fins de semana com ela. Não sei. Regina hesitou. Por favor, minha mãe pediu, e a voz dela estava trêmula. Eu preciso de uma chance. Eles são meus filhos. Regina olhou para mim, depois para minha mãe, depois para dona Irene. 3 meses, ela disse finalmente. 3 meses para a senhora conseguir casa e trabalho. Se em 3 meses não tiver condições, vamos ter que conversar sobre outras alternativas. Outras alternativas. Eu sabia o que isso queria dizer. Adoção. Separar a gente. Entregar para os outros o que nossa mãe havia passado 11 meses lutando para ter de volta. 3 meses, minha mãe concordou. É tempo suficiente. Mas no fundo, todas nós sabíamos que 3 meses não era tempo suficiente para reconstruir uma vida inteira. E foi assim que começou a corrida contra o tempo. Minha mãe,
ainda se recuperando, ainda fraca, ainda aprendendo a andar direito de novo, tinha 3 meses para provar que conseguia cuidar de 7 filhos sozinha. 3 meses para nos salvar da separação definitiva. 3 meses para juntar nossa família de novo. 3 meses. 90 dias para reconstruir uma vida que havia sido despedaçada. Quando a gente olha assim, parece impossível, né? Mas minha mãe... minha mãe era dessas pessoas que, quando decide uma coisa, move céu e terra para conseguir. No primeiro fim de semana que passamos com ela depois que saiu do hospital, a realidade bateu forte. A casa estava numa situação que partia o coração. As janelas sem vidro deixavam entrar chuva e vento. O chão da cozinha estava com um buraco onde a umidade havia apodrecido as tábuas. No quarto, que era nosso, havia mato crescendo através de uma rachadura na parede. Meu Deus! Minha mãe murmurou, apoiada na bengala, olhando o que havia sobrado da nossa casa. Como é que ele deixou chegar nesse ponto? Mas em vez de se desesperar, ela se sentou na única cadeira que ainda prestava, uma cadeira de plástico que algum vizinho havia emprestado, e começou a fazer uma lista. Ana, pega esse papel ali e vai anotando, ela disse. Primeira coisa, consertar o telhado. Segunda, colocar vidro nas janelas. Terceira, tapar esse buraco no chão. E assim ela foi, listando tudo o que precisava ser feito, como se estivesse planejando uma receita de bolo em vez de uma reconstrução completa. O problema era dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Minha mãe tinha conseguido um auxílio do governo por causa da doença, mas era muito pouco. Mal dava para comprar comida básica, que dirá material de construção. Foi aí que aconteceu a primeira surpresa. Dona Rosa, nossa vizinha de sempre, apareceu na nossa porta no domingo de manhã com um prato de comida e uma proposta. Sebastiana, ela disse, meu marido está aposentado e não tem muito o que fazer. Se você conseguir comprar o material, ele ajuda a consertar essa casa. Ai, Rosa, não tenho dinheiro para material. E se a gente fizer uma vaquinha na vizinhança? Todo mundo aqui tem carinho por vocês. Acho que o pessoal ajuda. E ajudaram. Dona Carmen comprou telha. Seu Antônio, que tinha uma loja de material de construção, vendeu o cimento pelo preço de custo. Dona Francisca organizou um bingo na igreja e arrecadou dinheiro para comprar vidro para as janelas. Mas a maior ajuda veio de onde a gente menos esperava. Na segunda semana de trabalho na casa, apareceu um homem que eu não conhecia. Era alto, moreno, com cara de quem trabalhava pesado. Ele se apresentou como Valdenir, pedreiro. Dona Sebastiana? Ele perguntou. Posso falar com a senhora? Pode sim. Eu soube da situação de vocês pela Dona Rosa. Bem, eu também cresci sem pai. Minha mãe criou eu e meus 3 irmãos sozinha, depois que meu pai foi embora. Sei como é difícil. Minha mãe ficou quieta, esperando ele continuar. Eu queria ajudar. Não posso dar dinheiro porque também não tenho muito, mas posso dar trabalho. Se a senhora deixar, eu venho nos fins de semana e ajudo a arrumar essa casa, sem cobrar nada. Minha mãe começou a chorar ali mesmo, na frente dele. Por que o senhor faria isso por nós? Porque alguém fez por mim quando eu era criança. E porque criança merece ter família junta. Valdenir não só ajudou a arrumar a casa, como trouxe mais gente para ajudar. Parentes dele, amigos, conhecidos. Nossa casa virou um mutirão aos sábados e domingos. Enquanto os homens consertavam telhado e paredes, as mulheres pintavam, limpavam, organizavam. E nós, crianças, ajudávamos como podíamos. Eu e João carregávamos material. Maria das Graças e Pedro varria e limpava. Terezinha e Antônio catavam os pregos e parafusos que caíam. Até o Luizinho ajudava, trazendo água para os trabalhadores. Mas a casa era só metade do problema. Minha mãe ainda precisava de trabalho. A máquina de costurar havia sido roubada e comprar uma nova estava fora de questão. Foi quando Dona Carmen teve uma ideia. Sebastiana, minha irmã tem uma máquina parada lá em casa. A filha dela se mudou para a cidade grande e deixou a máquina. Quer que eu pergunte se ela empresta? A máquina não era nova, mas funcionava. Minha mãe a instalou num cantinho da sala e começou a espalhar que estava costurando de novo. No começo, eram só pequenos consertos, barra de calça, costura de rasgão, ajuste de roupa.
Mas aos poucos foi aparecendo o trabalho maior. Dona Francisca encomendou 2 saias. A professora da escola pediu para fazer uma blusa. A filha do seu Antônio queria um vestido para a festa de formatura. Minha mãe trabalhava de madrugada, depois que a gente dormia, e de manhã cedo, antes de prepararmos para ir para o abrigo na segunda-feira. Eu ouvia o barulho da máquina e ficava tranquila, porque sabia que ela estava lutando por nós. Mas o mais difícil não eram os problemas práticos. O mais difícil era o emocional. Depois de quase 1 ano longe de casa, a gente tinha mudado. Eu tinha virado uma menina responsável demais para minha idade. João estava mais calado e desconfiado. Maria das Graças continuava se fechando em si mesma. Pedro ainda tinha raiva de tudo e de todos. Terezinha e Antônio tinham criado um mundo próprio onde só eles entravam. E o Luizinho? O Luizinho mal lembrava de como era a nossa vida antes. Minha mãe percebia isso. Ela via que não bastava só ter casa e comida. Ela precisava reconquistar nossos corações, nos ensinar de novo a ser família. Nos fins de semana que passávamos com ela inventava brincadeiras que fazíamos antes. Cantava as músicas que cantava quando éramos pequenos. Contava as histórias que costumava contar na hora de dormir. Era como se ela estivesse nos namorando de novo, nos cortejando para voltar a confiar nela. E aos poucos, foi funcionando. Pedro parou de brigar tanto. Maria das Graças começou a conversar mais. Terezinha e Antônio incluíram minha mãe nas brincadeiras deles. Luizinho começou a chamá-la de mamãe, em vez de a senhora, como tinha começado a fazer no abrigo. Mas o tempo estava passando rápido demais. Já estávamos no 2º mês quando Regina, a assistente social, apareceu para fazer uma visita de verificação. Ela veio numa tarde de quinta-feira, quando estávamos no abrigo, mas Dona Irene nos contou depois como tinha sido. Regina havia ficado impressionada com a casa. Estava limpinha, arrumadinha, cheirando a cera e café fresco. Minha mãe mostrou o quartinho que ela e Valdenir tinham construído para os meninos. O outro quartinho das meninas, a cozinha funcionando, o banheiro reformado. E o trabalho? Regina perguntou. Minha mãe mostrou a máquina de costurar funcionando, um monte de peças para entregar, um caderninho onde anotava os trabalhos que iam chegando. Está conseguindo uma renda estável? Ainda não é muito, mas está crescendo, e tenho certeza que vai dar para sustentar as crianças. Regina anotou tudo num relatório, mas quando ia embora, ela se virou e disse: Dona Sebastiana, a senhora sabe que ainda falta 1 mês para o prazo acabar, né? Sei. E que mesmo que tudo esteja em ordem, ainda vou precisar avaliar se as crianças realmente querem voltar? Depois de tanto tempo no abrigo, às vezes elas se adaptam e preferem ficar. Minha mãe sentiu o coração gelar. Elas querem voltar, ela disse. Tenho certeza. Vamos ver. No sábado seguinte, quando chegamos em casa para nosso fim de semana, minha mãe estava diferente, mais preocupada, mais nervosa. O que foi, mãe? Perguntei. Ana, senta aqui comigo. Sentei do lado dela no sofá que Valdenir tinha conseguido emprestado de um conhecido. A moça da assistência social disse que no final do mês ela vai fazer uma entrevista com vocês, individualmente, para saber se vocês realmente querem voltar para casa. Claro que a gente quer. Eu sei que você quer. Mas e os outros? E o Luizinho, que mal lembra de como era a nossa vida antes? E o Pedro, que ainda tem raiva de tudo? E a Maria das Graças, que se acostumou com a rotina do abrigo? Olhei para ela e vi o medo nos olhos. O medo de que depois de tanto esforço, de tanta luta, de tanto sacrifício, não fosse dar certo. Mãe, falei, segurando a mão dela, a gente não passou por tudo isso para desistir agora. A senhora não voltou do coma para nada. A gente é uma família. E família não abandona a família. Mas e se alguns quiserem ficar e outros quiserem vir? E se eles separarem vocês? Não vão separar, porque eu vou conversar com cada um dos meus irmãos. Vou explicar que aqui é nosso lugar, que a senhora é nossa mãe, que isso aqui é nossa casa. Você promete? Prometo. E foi isso que fiz. Uma por uma, conversei com cada um dos meus irmãos. Com João, foi fácil. Ele já estava decidido há muito tempo. Claro que eu quero voltar para casa, ele disse. Nunca duvidei disso. Com Maria das Graças foi mais difícil.
Ela tinha se acostumado com a segurança do abrigo, com a rotina, com saber que sempre ia ter comida na mesa e roupa limpa. E se não der certo? Ela perguntou. E se a gente voltar e não conseguir se sustentar? A gente consegue, respondi. A mamãe está trabalhando, a casa está arrumada e nós somos grandes o suficiente para ajudar também. Com Pedro, tive que apelar para a raiva que ele ainda sentia do nosso pai. Você quer que ele ganhe? Perguntei. Você quer que ele tenha razão quando disse que a mamãe não ia conseguir cuidar da gente? Não. Então vamos mostrar para ele, onde quer que ele esteja, que a gente consegue sim, que a gente é mais forte que ele imaginava. Com Terezinha e Antônio, usei o argumento dos brinquedos e do quintal. Vocês não querem brincar no nosso quintal de novo? Subir na goiabeira? Ajudar a mamãe a cuidar das galinhas? Com o Luizinho foi o mais difícil, porque ele realmente não lembrava direito de como era antes. Luizinho, falei, me ajoelhando na altura dele. Você lembra da mamãe fazendo mingau para você? Lembro. E você lembra de dormir no colinho dela quando tinha pesadelo? Lembro. Então você lembra de como é bom ter mãe perto da gente. No abrigo, a gente tem as tias que cuidam da gente, mas não é a mesma coisa. Mamãe é nossa mãe de verdade. E se ela ficar doente de novo? Se ela ficar doente de novo, nós cuidamos dela, do mesmo jeito que ela cuida da gente. No último fim de semana, antes da entrevista, minha mãe fez uma coisa que me emocionou muito. Ela preparou o jantar que a gente mais gostava antes de ela ficar doente. Frango ensopado com polenta, feijão tropeiro e doce de goiaba de sobremesa. Sentamos todos à mesa. Uma mesa que Valdenir tinha feito de madeira aproveitada, mas que estava limpinha e com uma toalha que minha mãe tinha costurado. Ela olhou para cada um de nós e disse: Meus filhos, amanhã vocês vão conversar com a moça da assistência social. Ela vai perguntar se vocês querem voltar para casa. Eu quero que vocês saibam que, independente do que decidirem, eu vou entender. Se vocês acharem que é melhor ficar no abrigo, eu não vou ficar brava. Mas se vocês quiserem voltar para casa, se vocês quiserem recomeçar nossa família... Ela parou, emocionada. Se vocês quiserem voltar, eu prometo que vou fazer de tudo para que a gente seja feliz de novo. Não vai ser igual a antes, porque a gente não é mais as mesmas pessoas. Mas vai ser bom. Vai ser nosso. Naquela noite, dormimos todos juntos na sala, em colchões espalhados pelo chão, como se fossem tempos de festa junina, quando a família toda se reunia. Minha mãe ficou acordada até tarde, fazendo carinho na cabeça de cada um de nós, sussurrando palavras de amor que eu não ouvia há mais de um ano. E na segunda-feira, quando voltamos para o abrigo, estávamos todos decididos. A entrevista com Regina seria na quarta-feira, e todos nós sabíamos o que íamos responder. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo essas memórias de uma família que se perdeu e se encontrou de novo. Se essa história está tocando seu coração, se inscreva no canal, deixe um comentário contando sua própria história. Porque às vezes é dividindo nossas dores e vitórias que a gente encontra forças para continuar. A quarta-feira chegou carregada de uma expectativa que eu sentia até na ponta dos dedos. Era o dia da entrevista que decidiria se nossa família ia se reunir de novo ou se íamos continuar separados, talvez para sempre. Regina chegou na Casa da Esperança logo depois do almoço. Ela estava com uma pasta cheia de papéis e aquele jeito sério de sempre, mas eu notei que ela também parecia nervosa. Afinal, ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria a vida de 8 pessoas. Vou conversar com cada um individualmente. Ela explicou para Dona Irene. Começando pela mais velha. Fui a primeira. Sentamos numa salinha pequena que usavam para essas conversas importantes, com 2 cadeiras e uma mesinha no meio. Regina abriu a pasta e tirou uma caneta. Ana, ela começou. Você sabe por que estamos conversando hoje? Sei. A senhora quer saber se a gente quer voltar para casa com nossa mãe. Exato. E você quer? Quero. Por quê? Respirei fundo. Essa pergunta eu já havia ensaiado na minha cabeça centenas de vezes. Porque ela é nossa mãe. Porque ela lutou para voltar pra gente. Porque família de verdade não desiste uma da outra. Mas vocês ficaram muito tempo aqui no abrigo. Aqui vocês têm segurança, comida garantida, cuidado médico. Aqui a gente tem isso tudo mesmo, concordei.
E eu sou grata por tudo que fizeram pela gente. Mas aqui não é casa. Aqui a gente é cuidada, mas não é amada do jeito que só mãe sabe amar. Regina anotou alguma coisa. E você não tem medo de que sua mãe fique doente de novo? De que vocês passem necessidade? Tenho medo, sim. Mas ter medo não significa que a gente não deve tentar. Minha mãe já provou que é forte. Ela acordou de um coma, aprendeu a andar de novo, reconstruiu nossa casa praticamente sozinha. Se ela conseguiu fazer tudo isso, ela consegue cuidar da gente também. E se não der certo? Se não der certo, a gente tenta de novo. Quantas vezes for preciso. A entrevista durou uns 15 minutos. Regina fez várias perguntas sobre como eu me sentia no abrigo, se tinha sofrido algum tipo de violência em casa, se nossa mãe batia na gente, se eu me sentia obrigada a cuidar dos meus irmãos. Respondi tudo com sinceridade. Depois foi a vez do João. Ele saiu da sala com cara de quem havia falado exatamente o que pensava. Depois a Maria das Graças, que demorou um pouco mais, eu sabia que ela estava pesando bem as palavras. O Pedro saiu de lá com cara fechada, mas acenou para mim que estava tudo bem. Terezinha e Antônio entraram juntos, porque eram pequenos e ficavam nervosos sozinhos. E por último, o Luizinho. A entrevista dele foi a mais rápida. Quando saiu, veio correndo para mim. Ana, eu disse para a moça que quero voltar para casa da mamãe. Disse mesmo? Disse. Falei que quero dormir no colo dela quando tenho pesadelo. Depois que Regina terminou de conversar com todos nós, ela foi embora sem falar nada. Disse só que ia analisar as respostas e daria o resultado na semana seguinte. Aquela semana foi eterna. Cada dia parecia ter 48 horas. A gente tentava manter a rotina normal, aula, brincadeira, dever de casa, mas todo mundo estava ansioso. Até as outras crianças do abrigo percebiam que alguma coisa importante estava acontecendo. Dona Irene tentava nos tranquilizar. Vocês falaram a verdade, foram sinceros. Isso é o que importa. Mas eu via que ela também estava preocupada. Ela havia se afeiçoado a gente, e eu sabia que uma parte dela ia sentir saudade se fôssemos embora. Mas também sabia que ela torcia para que desse tudo certo. No sábado, fomos para casa como sempre. Minha mãe notou na hora que estávamos todos diferentes. Como foi a conversa com a assistente social? Ela perguntou, mas dava para ver no rosto dela que estava morrendo de medo da resposta. Foi bem, respondi. Todo mundo disse que quer voltar para casa. Todo mundo mesmo? Todo mundo. Ela suspirou aliviada, mas eu sabia que ela ainda estava nervosa. A decisão final não era nossa, era de Regina. No domingo de manhã, enquanto minha mãe preparava café e eu ajudava, ela me puxou para o quintal. Ana, eu preciso te falar uma coisa. Fala, mãe. Se por acaso a assistente social decidir que vocês não podem voltar, eu quero que você saiba que eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando, vou procurar advogado, vou fazer o que for preciso. Não vai precisar, mãe. Vai dar tudo certo. Mas se não der, vai dar, insisti. Porque a gente merece estar junto, porque amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Ela me abraçou forte e eu senti que ela estava tremendo. Na segunda-feira voltamos pro abrigo. Regina havia marcado de vir na terça-feira para dar o resultado. Mais um dia de espera. Mais 24 horas de ansiedade. Na terça-feira de manhã, ninguém conseguiu comer direito no café. Eu empurrava o pão com margarina pro lado do prato. João mexia o achocolatado sem beber. Maria das Graças ficava brincando com as migalhas. Até o Luizinho, que normalmente comia tudo, deixou metade do mingau na tigela. Dona Irene chamou todos nós para a sala dela às 14h. Regina estava lá, sentada na mesma cadeira de sempre, com a mesma pasta de papéis. Mas hoje tinha alguma coisa diferente no rosto dela. Alguma coisa que eu não conseguia decifrar. Bom, ela começou, e meu coração disparou. Eu analisei as entrevistas de vocês, visitei a casa da mãe de vocês mais uma vez, conversei com os vizinhos, com o médico que acompanhou a recuperação dela. Pausa. E cheguei a uma conclusão. Outra pausa. Eu estava segurando a mão do Luizinho com tanta força que devia estar machucando ele. Vocês vão voltar para casa. Por um segundo, ninguém reagiu. Como se nossas mentes estivessem demorando para processar o que ela havia falado.
Depois foi uma explosão. O Luizinho começou a pular. A Terezinha e o Antônio se abraçaram gritando. O Pedro deu um murro no ar como se tivesse marcado um gol. A Maria das Graças começou a chorar. O João ficou parado, sorrindo, como se não acreditasse. E eu senti como se pudesse voar. Quando? Consegui perguntar no meio da confusão. No próximo sábado, vamos fazer a transição gradual. Vocês vão passar a semana com sua mãe, e se tudo correr bem, na outra semana já ficam definitivamente. E se alguma coisa der errado? A Maria das Graças perguntou, sempre preocupada. Se alguma coisa der errado, vocês voltam pra cá e a gente tenta de novo. Mas eu não acho que vai dar errado. Sua mãe provou que tem condições de cuidar de vocês. E vocês provaram que querem estar com ela. Regina guardou os papéis na pasta e se levantou. Ah, e tem mais uma coisa, ela disse já na porta. Vocês vão continuar recebendo acompanhamento dos serviços sociais por um tempo. Mas vai ser só para garantir que está tudo bem, não para fiscalizar. Vocês merecem estar juntos. Depois que ela foi embora, ficamos ali na sala da Dona Irene, meio sem acreditar no que tinha acontecido. Íamos voltar para casa. Íamos ser uma família de novo. Dona Irene estava chorando também. Vocês vão fazer muita falta aqui, ela disse. Mas eu estou feliz por vocês. Muito feliz. Naquela noite, liguei para minha mãe de um telefone público que tinha perto do abrigo. Quando contei a notícia, ela chorou tanto do outro lado da linha que eu fiquei preocupada. Mãe, a senhora está bem? Estou, filha. Estou feliz. Muito feliz. Vocês vão voltar para casa. Vamos, sim. Vou preparar tudo. Vou fazer aquele frango ensopado que vocês gostam. Vou lavar todas as roupas de cama. Vou fazer nossa casa ficar perfeita para receber vocês. No sábado, nossa mudança foi diferente da primeira vez. Em vez da tristeza de quem estava sendo levado embora da família, era a alegria de quem estava voltando para casa. Em vez de trouxinhas pequenas com as poucas roupas que tínhamos, eram malas cheias das coisas que havíamos ganhado no abrigo. Livros, brinquedos, roupas novas. Minha mãe estava esperando na porta quando o carro da Dona Irene parou na frente da nossa casa. Ela estava diferente. Mais gordinha, mais corada, com o cabelo arrumado e um vestido novo que ela mesma havia costurado. Meus filhos, ela disse quando saímos do carro, bem-vindos de volta para casa. A casa estava irreconhecível. Não só pelos concertos que Valdenir e os vizinhos haviam feito, mas pelo capricho, pelo amor que se sentia em cada cantinho. Tinha flores no vaso da sala. Tinha cortina nova nas janelas. Tinha cheiro de limpeza misturado com comida gostosa vindo da cozinha. Nossos quartos estavam arrumados, com as camas feitas e roupa limpa dobrada em cima. No quarto das meninas, minha mãe havia pendurado na parede uma fotografia nossa de antes dela ficar doente. Uma foto que eu achava que tinha se perdido. Consegui resgatar algumas coisas, ela explicou. Algumas lembranças nossas. À noite, depois do jantar, o melhor frango ensopado que já comi na vida, nós sentamos todos na sala. Minha mãe tinha uma coisa para nos dizer. Meus filhos, ela começou, eu quero que vocês saibam que eu aprendi muito nesse tempo que ficamos separados. Aprendi que família não é só dividir a mesma casa. É escolher ficar junto mesmo quando as coisas ficam difíceis. É lutar uns pelos outros. É não desistir do amor, mesmo quando o mundo inteiro desiste da gente. Ela olhou para cada um de nós. Seu pai desistiu. Ele achou que era fácil demais desistir e foi embora. Mas nós não desistimos, e por isso nós conseguimos. E se ele voltar? O Pedro perguntou. Se ele voltar, vamos conversar. Mas ele vai ter que provar que mudou, que aprendeu a valorizar a família. Por enquanto, somos nós 8, e isso me basta. Naquela primeira noite de volta em casa, demorei para conseguir dormir. Não era porque a cama estava diferente ou porque eu havia desacostumado com os barulhos da nossa rua. Era porque eu estava feliz demais para dormir. Ficava ali deitada, ouvindo meus irmãos respirando nos outros quartos, ouvindo minha mãe se mexer no quarto dela, ouvindo os grilos no quintal e pensando em como havíamos conseguido chegar até ali. Uma família que havia se despedaçado havia conseguido se juntar de novo. Uma mãe que quase morreu havia encontrado forças para lutar pelos filhos.
Crianças que haviam sido abandonadas haviam aprendido que existe amor que não abandona nunca. E hoje, minha filha, aos meus 71 anos, eu olho para trás e penso no quanto aqueles anos difíceis nos ensinaram. Minha mãe viveu até os 89 anos e viu todos nós crescer, casar, ter filhos. Ela conheceu 17 netos e 5 bisnetos. Morreu em casa, na nossa casa, cercada de amor e orgulhosa da família que havia lutado tanto para manter unida. Dos meus irmãos, todos seguiram caminhos diferentes, mas todos aprenderam o valor da família. João virou professor e sempre ajudou crianças em situação difícil. Maria das Graças se tornou enfermeira e dedicou a vida a cuidar dos outros. Pedro, que era tão revoltado, virou um pai carinhoso e presente para os próprios filhos. Terezinha e Antônio continuaram próximos a vida toda. E o Luizinho, nosso bebê, cresceu e se tornou um homem bom, que nunca esqueceu de onde veio. Eu me casei aos 23 anos com um homem que entendeu minha história e nunca tentou me afastar da minha família. Tive 3 filhos e criei todos eles sabendo que amor verdadeiro é aquele que não desiste, que não abandona, que luta mesmo quando tudo parece perdido. Meu pai nunca voltou. Nunca soubemos para onde ele foi, se formou outra família, se teve outros filhos. Durante muito tempo, eu senti raiva dele. Depois, senti pena. Hoje, sinto gratidão, porque foi ele indo embora que nos ensinou o que é família de verdade. Porque família de verdade não é só quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar junto. É quem luta junto. É quem não desiste do amor, mesmo quando o amor dói. Se você que está ouvindo essa história já passou por abandono, por perda, por dor, saiba que dor também ensina. Que às vezes é preciso perder para aprender a valorizar. Que às vezes é preciso cair para aprender a levantar. E se você é mãe, se você é pai, se você cuida de alguém, lembre-se de que o amor verdadeiro é aquele que não condiciona, que não abandona, que não desiste, mesmo quando fica difícil. Especialmente quando fica difícil. Porque no final das contas, o que fica não são as dificuldades que passamos. O que fica é o amor que escolhemos dar, a família que escolhemos construir, a força que encontramos para continuar lutando, e isso, minha filha, ninguém pode tirar da gente.